Ei, Mefos, tudo bom com vocês? Bem, essa é um terceiro, né, dos vídeos relacionados a múltiplos e divisores, tá? Hoje a gente trata de um assunto importante e muito utilizado na matemática, o MMC e o MDC, tá? É muito importante que vocês se atentem a essas siglas, tá? E para decorar fica a dica, esse M vem de múltiplo e MDC, esse D vem de divisor. Como pré-requisitos para a gente aprender esse conteúdo, é importante que vocês tenham conhecimento em múltiplos, divisores, números primos e critérios de divisibilidade, tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui com a primeira questão. Encontre o MMC e o MDC de 4 e 8, tá? Então, como é que a gente estrutura isso? A gente coloca desse lado aqui os números que a gente quer encontrar, o MDC e o MMC, e desse lado aqui a gente vai colocar os divisores desses números. E eles só podem ser números primos. E a gente não vai utilizar o 1, tá? Desse lado. Então, reparem, quando eu pegar, como eu sei que 4 e 8, né? A gente já viu que terminações de 0, 2, 4, 6 e 8 podem ser divisíveis por 2. Então eu coloco 2 aqui e divido. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Eu ainda posso continuar dividindo esses números, porque o processo só termina quando eu chego nesse valor aqui, ó. 1 e 1. Então 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Eu posso continuar dividindo por 2 porque as terminações são em 2 e 4, né? A gente já viu que números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 podem ser divididos por 2. Esse lado aqui já terminou porque ele está só em 1, mas aqui não, ó. Então a gente tem que continuar dividindo. E como ele termina em 2, ele pode ser dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Para a gente encontrar um MDC, a gente tem que olhar para aqueles números que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Afinal, é um máximo divisor comum, né? Esse C vem de comum. Então eu tenho que utilizar esse 2 aqui, porque dividiu esses dois ao mesmo tempo, e esse 2 aqui, porque dividiu esses dois ao mesmo tempo. Esse, professor, eu vou utilizar? Não, porque ele não divide os dois números ao mesmo tempo, apenas esse aqui. Então eu faço a multiplicação desses dois números e obtenho que o MDC é igual a 4. Para achar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é mais fácil ainda. É só eu pegar todos esses números que estão listados aqui desse lado e multiplicar eles. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então o MMC aí deles é 8. Para a gente comprovar isso, a gente poderia fazer dessa forma aqui. Mas já adianto, tá? É uma forma mais trabalhosa. Então, para a gente achar o máximo divisor comum, a gente pega os divisores dos números que a gente está atrás, que é o 4 e 8, e busca. Eu sei que todo mundo é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 4, ele tem a terminação que o 2 divide, né? Então, eu sei que o 2 também divide esse 4. Então, eu tenho 3 números aí que dividem 4. 1, o 2 e o 4. Já o divisor do 8, eu sei que todo mundo é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 1 e 8. E sei que os números 2 e 4 dividem o 8. Então eu tenho 4 divisores. Mas eu quero o máximo divisor comum. Se eu olhar aqui, eu tenho o 1 que são iguais. Eu tenho o 2 que pertence aos dois conjuntos. E tenho o 4. Como eu quero o máximo, eu utilizo o 4 como o MDC. Corroborando com aquilo que a gente encontrou aqui em cima. Ó. MDC igual a 4. Tá bom? Para achar o MMC, usando esse sistema, a gente tem que fazer os múltiplos de 4 e 8. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação, né, e colocando aqui no conjunto. Lembrando que os múltiplos são infinitos, tá? Então, a gente tem que ir colocando o máximo de números possíveis e encontrar um número que esteja tanto no conjunto dos múltiplos de 4 quanto no conjunto do múltiplo de 8. Então, aqui eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. Percebam que a passada dos números é a soma de 4 em 4. Aqui a soma vai ser de 8 em 8. Como ele quer o mínimo múltiplo, eu tenho que buscar o menor número. O 4 eu só tenho nos múltiplos de 4, mas eu tenho nos múltiplos de 8. Mas o 8 eu tenho em ambos. E ele é o menor número, tá? Eu tenho aqui o 16, mas o 16 é maior do que o 8. Então eu estou buscando o mínimo. Então confirma o que a gente encontrou, né? Que o MMC é 8. Veja que esse processo aqui é muito mais simples do que esse processo aqui, tá? Dá menos trabalho, por isso que a gente utiliza mais essa forma aqui, que a gente chama de decompor os números, tá
bom? Aqui a gente também tem outro exemplo, ó. Encontre o MMC e o MDC de 6 e 9. Então, vamos lá. 6 e 9 podem ser divididos por 3. Lembrando que eu só posso usar números primos aqui, tá? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Aqui, o 2 e o 3, eles não têm um número que divide eles em comum, certo? Então, eu vou primeiro dividir o 2, termino o processo dele e depois vou dividir o 3 para terminar o processo dele. Então, o único número que dividiu esses dois números ao mesmo tempo foi o 3. Então, esse 3 aqui vai ser o MDC, que é o máximo divisor comum desses dois números. E o MMC é só eu fazer a multiplicação aqui desses números que estão desse lado aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 3, que vai dar igual a 18, certo? Bem, gente, é um assunto relativamente tranquilo, embora muitos alunos tenham dificuldade, mas por isso que é importante vocês terem a noção dos pré-requisitos, né? Ter noção de múltiplos, ter noção de divisores, ter noção do que são números primos e critérios de divisibilidade, tá? Para aprender esse assunto precisa ter esses conhecimentos aí prévios, tá bom? Abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!